No ar, Rios de Água Viva. Disse Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Com você, a partir de agora, Rios de Água Viva. Um programa produzido especialmente para você e toda a sua família. O Rios de Água Viva é totalmente baseado na pura palavra de Deus, a Bíblia. E por isso, proporciona alegria, paz, satisfação e qualidade de vida interior. Agora veja as novidades que a edição de hoje traz para você. Quanta injustiça existe neste mundo! Se essa afirmação é um fato, quem será o responsável por ele? Confira na seção Refletindo. No Entendendo a Bíblia, iniciaremos um estudo de diversos temas da Bíblia. E o tema de hoje é o Deus Triuno. Atenção, crianças! No Fruto da Vida, você conhecerá a impressionante história do livro mais importante do mundo. No Conversando com os Pais, descobriremos uma poderosa arma para vencermos a batalha espiritual na criação dos filhos. No O que Deus Uniu de hoje, veremos qual atitude tomar para fazermos do nosso casamento um jardim de amores. Jovem, alguma vez você já foi enganado? Saiba qual a maneira de fugir de todo engano, ouvindo o Espaço Jovem. Não se pode causar maior prejuízo a outra pessoa do que louvá-la e alimentar seu orgulho. Esse é o assunto do bloco Boas Pérolas. Sua vida está como uma noite escura e solitária? Não se desespere. Ouça o Junto às Águas de Descanso e veja como mudar esse quadro. Tudo isso você desfruta agora no Rios de Água Viva. Nós que fazemos o programa Rios de Água Viva e vivemos a vida da igreja como no princípio, cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação divina, verbalmente inspirada pelo Espírito Santo. Deus é único e triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, coexistindo em igualdade de eternidade a eternidade. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnou-se para ser um homem, de nome Jesus, nascido da Virgem Maria, para ser nosso Redentor e Salvador. Jesus, um homem autêntico, viveu na terra por 33 anos e meio para tornar Deus Pai conhecido aos homens. Jesus, o Cristo ungido por Deus com o seu Espírito Santo, morreu na cruz por nossos pecados e derramou seu sangue para o cumprimento de nossa redenção. Jesus Cristo, depois de sepultado por 3 dias, ressuscitou dos mortos e, em ressurreição, tornou-se o Espírito que dá a vida, para transmitir a si mesmo, a nós, como nossa vida e tudo para nós. Após sua ressurreição, Cristo ascendeu aos céus e Deus o fez Senhor de todas as coisas. Após sua ascensão, Cristo derramou o Espírito de Deus para batizar os seus membros escolhidos em um único corpo, e o Espírito de Cristo se move na terra hoje para convencer pecadores, regenerar o povo escolhido de Deus, habitar nos membros de Cristo para seu crescimento em vida e edificar o corpo de Cristo com vistas à sua plena expressão. No fim desta era, Cristo voltará para arrebatar os cristãos vencedores, julgar o mundo, tomar posse da terra e estabelecer o seu reino eterno. Os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio, e todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, pela eternidade.
Refletindo. Quanta injustiça existe neste mundo? Se esta afirmação é um fato, quem será o responsável por ele? A crônica de um renomado cineasta, num dos jornais de maior tiragem do país, abordava um assunto crucial na vida de milhares e milhares de jovens e adolescentes: a fé em Deus. A matéria, retratando a própria experiência do autor, mostrava a diferença entre os seus sentimentos e paixões e a orientação religiosa que recebeu em sua idade escolar. Naquela ocasião, um grande abismo formou-se entre seus desejos e sua concepção a respeito de Deus, o qual foi tão significativo que engoliu sua denominada fé. Em sua abordagem, Deus tornou-se a pessoa mais cruel e injusta que havia, pois as coisas que ele mais gostaria de fazer, Deus não permitia. Além disso, em suas aulas de religião, ele ouvia que Deus era bom e misericordioso, mas quando conferia com suas expectativas e sonhos, a realidade era simplesmente o inverso. Quantas pessoas têm a mesma experiência? A opinião desse escritor manifesta sua pessoa. Apesar de nunca o termos visto, podemos ter uma ideia de sua personalidade. Assim, ao lermos sua crônica, vemos o que o autor tem como preocupação central de sua vida: seu próprio prazer. A partir dele, seus conceitos são estabelecidos. Que é a justiça, por exemplo? Para ele, justiça é fazer com que ele fique satisfeito. Que é fé? Para ele, fé é encontrar um Deus, ou em quem quer que tenha criado o homem, apoio para satisfazer seus desejos. Imaginemos que a opinião do autor esteja correta. Nesse caso, todos nós teríamos nossa própria justiça e nossa própria fé, que seria baseada em um Deus que estaria trabalhando para satisfazer-nos. Cremos que aqui está a razão pela qual existe tanta injustiça. Ao fazermos com que nosso prazer seja o centro da existência humana, atribuímos a nós mesmos o papel de juízes e gerenciadores da vida dos outros. Que preparo e experiência temos para conduzir tal processo? Quantas ditaduras e governos totalitários o mundo já experimentou? Seus líderes perceberam injustiças na sociedade e resolveram consertá-las, mas qual o resultado? Onde poderíamos obter uma resposta convincente? Sinceramente, se Deus não existir, que justiça poderemos esperar? E se ele existir, mas for injusto, qual será a esperança do homem? O autor da crônica não parece ser a pessoa mais indicada para trazer-nos alguma solução. Lamentavelmente, a orientação religiosa que o crítico recebeu frustrou-lhe de conhecer uma realidade que milhares de testemunhas têm conhecido e experimentado ao longo dos séculos: Jesus Cristo, o justo. Ele foi julgado pelos homens na época e recebeu um veredito: não vemos neste homem dolo ou pecado ou erro algum. A crônica em questão indica essencialmente a experiência fracassada de um jovem que pensava ter fé, mas não tinha. O que podemos testificar sobre fé ela é real. Enquanto vivermos, é possível ter uma experiência genuína com Deus. Querido ouvinte, podemos ter muitos conceitos sobre as religiões. Nenhum deles, porém, vai modificar a realidade sobre Deus. Nenhuma crítica que fizermos poderá alterar sua pessoa. No entanto, com certeza, quando o conhecemos, não somos mais os mesmos. E de alguém que o criticava contundentemente, passamos a ser alguém que o louva.
falar, mas por meio do seu Filho em nós, sendo limpos canais, Ele em nós terá o seu fluir. Nos nossos lábios desejam falar, cantar, exibir a Cristo, pra que das trevas luz possa surgir, tragada seja a morte pela vida. Pelo nosso falar, Cristo a Deus oferecemos nós. Este Cristo exibir é o alvo do nosso viver. Dos nossos lábios desejam falar, cantar, exibir a Cristo, pra que das trevas luz possa surgir, tragada seja a morte pela vida. Os nossos lábios desejam falar, cantar, exibir a Cristo. Entendendo a Bíblia, a genuína revelação da Palavra de Deus. Nosso carinhoso abraço a você, ouvinte do Rios de Água Viva. A partir desta edição, o Entendendo a Bíblia apresenta especialmente para você um curso bíblico. Este curso será desenvolvido em módulos, sendo que cada módulo consiste em 7 lições sobre o mesmo tema. Cada lição será vista por você durante as edições do Rios de Água Viva. As lições do curso bíblico são apresentadas de maneira condensada, com um texto composto de citações, paráfrases e explicações dos versículos da Bíblia. Logo, encorajamos a você a acompanhar cada edição do Entendendo a Bíblia e, se possível, ler conosco os versículos de referência. Assim, criaremos um hábito saudável de ler e entender a Bíblia. Inicialmente, veremos no módulo 1 as 7 maravilhas sobre Deus. Na lição de hoje, vamos estudar a primeira maravilha: Deus é triuno. A Bíblia, caro ouvinte, deve ser nossa única base para o estudo da verdade, e não os ensinamentos e interpretações tradicionais. Todo ser humano tem um desejo interior de conhecer a Deus. E a Bíblia é um livro que revela ao homem as coisas referentes a Deus. Assim, a primeira maravilha a respeito de Deus é que Ele é triuno. Deus é um só. Neste universo há somente um Deus. Ele é aquele que criou os céus e a terra. A Bíblia revela clara e definitivamente que só há um Deus. Podemos conferir essa verdade lendo no livro do profeta Isaías, capítulo 44 e versículo 6, que diz: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. É interessante notar que em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, quando a Bíblia fala do Deus único, fala também dos ídolos. Isso porque antes de conhecerem o verdadeiro Deus, os homens geralmente adoram a ídolos. Percebemos que o nome mais usado para Deus no Antigo Testamento é Jeová, que
que significa eu sou. Isso está em Êxodo, capítulo 3, versículo 4. No Novo Testamento, é Jesus, que significa Jeová, nosso Salvador. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Embora Deus seja apenas um, Ele é três: o Pai, o Filho e o Espírito. Podemos confirmar essa verdade lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus comissionou seus discípulos a batizarem os novos convertidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não diz-nos os nomes, mas em nome. No original grego, há o artigo definido o, em o nome. Deus é um, mas também é três. Ele é três, um. O Pai, o Filho e o Espírito são coexistentes e coinerentes de eternidade a eternidade. Coexistentes quer dizer que eles existem ao mesmo tempo, e coinerentes quer dizer que eles vivem um dentro do outro. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, e João capítulo 14, versículo 10. Nosso Deus é maravilhoso e misterioso. Embora não possamos entender como Deus pode ser triuno, nós cremos nisso, porque a Bíblia nos ensina assim. Deus é triuno não para confundir-nos, mas com o objetivo de dispensar a si mesmo para dentro de nós. Podemos ler em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Deus Pai, como a fonte de vida, é cheio de amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus Filho, como a fonte, Deus Filho, como a corrente de vida, é cheio de graça. Ele não somente realizou a redenção para que pudéssemos ser salvos, como também é a corporificação de Deus para expressá-lo. Efésios capítulo 1, versículo 7. Deus Espírito, como um fluir de vida para dentro de nós, é a comunhão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Deus precisa ser triuno para poder dispensar-se para dentro de nós. Quão maravilhoso é que quando invocamos o nome do Senhor Jesus, recebemos o Espírito e somos salvos. Vejamos em Romanos capítulo 10, versículo 12 e 13, que diz: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você creu no Senhor Jesus e foi batizado no Deus triuno, seus pecados foram perdoados. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, agora está em você, e você está em Deus. João capítulo 15, versículo 4 e capítulo 14, versículo 20. Ficamos por aqui e até a próxima lição do Entendendo a Bíblia. Estamos apresentando Rios de Água Viva. A vida chegando até você. Verdades da Bíblia você vai viver e lindas canções você vai aprender do fruto da vida que vai começar. Venha então desfrutar. Verdades da Bíblia você vai viver e lindas canções você vai aprender do fruto da vida que vai começar. Venha então desfrutar. Venha então desfrutar. Atenção, crianças! Apertem os cintos que a partir de agora iremos começar uma maravilhosa viagem ao longo da Bíblia.
Ana, já estou morrendo de saudade da mamãe. Vamos fazer uma carta para ela? Mas nós nem sabemos escrever carta. Tive uma ideia. Vamos pedir ajuda ao tio Léo e à tia Sandra. Tia Sandra, a senhora poderia nos ajudar a escrever uma carta para a mamãe? Claro que posso. Acho que sua mãe vai ficar muito feliz ao receber uma carta de vocês. E por falar em carta, vocês sabiam que a Bíblia, a Palavra de Deus, é como uma carta que Ele nos enviou para conhecermos como Ele é, o que Ele gosta ou não gosta. Ninguém pode conhecer bem o Senhor sem conhecer a Bíblia. Nela podemos ver como Deus é maravilhoso, rico, sábio, bom e cheio de amor. Tia Sandra, mas quem escreveu a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus escrita por homens inspirados pelo próprio Deus. Assim, cada palavra e cada frase, cada i e cada tio é inspirado por Deus. E você, Sara, sabe o que a palavra Bíblia quer dizer? Não. A palavra Bíblia quer dizer livros. Quando vamos a uma biblioteca, vemos várias estantes com várias prateleiras e nelas muitos livros escritos por várias pessoas. Apesar de ser uma carta de Deus para nós, a Bíblia também não foi escrita por um só homem, mas por várias pessoas que viveram em lugares e épocas totalmente diferentes. Puxa! É isso aí! E tem mais. A Bíblia contém 66 livros e dividem-se em duas partes principais, como se fossem duas estantes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Cada uma dessas duas estantes possuem várias prateleiras. Nelas vemos livros grandes e pequenos que tratam de vários assuntos. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, escritos por reis, profetas, sacerdotes, pastores de gado e outros. Já o Novo Testamento é composto de 27 livros, todos escritos pelos apóstolos que seguiram o Senhor Jesus. Apesar de ser composta de vários livros escritos por tantas pessoas, a Bíblia tem um assunto principal. Vocês sabem qual é? Não. Eu vou dizer. É a pessoa do Senhor Jesus. Ela também revela o plano de Deus e a salvação do Senhor, e mostra como Deus salva os homens em Cristo e como recebemos a salvação pela fé. Assim como a mamãe vai ler a carta que estamos escrevendo, devemos também ler a Bíblia. Vale a pena, crianças, separarmos um tempo diariamente para isso, a fim de conhecermos mais a Deus, seu Filho Jesus, seu plano e a salvação que Ele tem para nós. E então, crianças, quando chegarmos em casa, o que vamos fazer? Ler a Bíblia. Curiosidades. Você sabia que a Bíblia, para ser escrita, levou mais de 1.500 anos? Não sabia? Agora ficou sabendo. A Bíblia conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais de Cristo vou ganhar. A Bíblia conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais de Cristo vou ganhar. A Bíblia conhecer, valioso isto é. Deus ao homem vem falar, seu amor vem revelar. Se eu ler a Bíblia, mais de Cristo vou ganhar. Se eu ler a Bíblia,
Conversando com os pais. A educação dos filhos na luz de Deus. Olá, queridos pais. No Conversando com os Pais de hoje, nós vamos ver acerca da oração que mudará a história. Você sabe, na vida de um cristão, a oração é de fundamental importância, pois estamos em meio a uma batalha espiritual contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Como a Bíblia nos diz, a nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Por isso, o apóstolo Paulo nos sugere tomar a armadura de Deus, orando em todo o tempo no Espírito. Deus, em seu arranjo para reconquistar a terra, planejou a família. Criou um casal e, a partir deste, tensionava encher toda a terra com o homem criado à sua imagem e assim poder dominar o seu inimigo. Deus não criou um exército de fortes homens e bem treinados, mas criou uma frágil família para lutar por ele. Aquela família primitiva, você sabe, apresentou problemas ao deparar-se com o inimigo de Deus, Satanás, o qual os enganou e os danificou. Deus, porém, não desistiu do seu propósito original, prometendo uma salvação que viria do descendente da mulher, Cristo, e disse que este esmagaria a cabeça da serpente. Pois é, Deus ainda conta com a família para o desfecho dessa batalha. Sabendo disso, o inimigo tem investido pesadamente na destruição familiar. Apoiado no sistema mundano, Satanás tem danificado os elementos da família, enfraquecendo-os para a luta. Para enfrentar essa situação, temos a oração como uma das principais armas que precisamos usar. Devemos orar a todo tempo, ao levantar, ao caminhar, ao sentar-nos à mesa para comer. Aproveitemos toda oportunidade no ambiente familiar para levar a família a orar. Finalmente, um tipo de oração importante é a de consagração dos nossos filhos a Deus. Independente das circunstâncias à nossa volta, devemos entregar os nossos filhos ao Senhor. Lemos na Bíblia a história de Ana, lembra? A mãe de Samuel, que mesmo sendo estéril, orou ao Senhor consagrando o seu filho, que o Senhor mesmo lhe daria. Deus lembrou-se da sua oração e concedeu-lhe um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Esse menino foi quem posteriormente estabeleceu o reino de Israel na terra, ao escolher e entronizar o rei Davi. O reino de Deus foi firmado, os inimigos derrotados, e da descendência de Davi nasceu Jesus, o Rei dos Reis. A oração específica e contínua em família trará o Senhor Jesus de volta, e finalmente o reino deste mundo se tornará de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Pense sobre isso, e nós nos encontramos no próximo Conversando com os Pais. Até lá! Estamos apresentando Rios de Água Viva. A vida chegando até você. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Como vai você, ouvinte da sessão O que Deus Uniu? Nosso abraço e nosso agradecimento pela sua honrosa audiência. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa derramar suas bênçãos sobre o seu lar. Hoje vamos conversar sobre como manter o nosso casamento um jardim de amores. De uma coisa, todos nós estamos cientes. É de que o casamento é um dos acontecimentos mais importantes na vida de uma pessoa. É o momento em que duas pessoas que se amam buscam completação e satisfação. Porém, é importante saber que se nossa busca for egoísta, tendo como finalidade tão somente satisfazer e completar a nós mesmos, o casamento poderá tornar-se ao longo dos anos um campo de guerra, onde cada um luta por seus próprios interesses em lugar de um jardim de amores.
Carlos, por que antes de casar tudo parece ser tão romântico, tão harmonioso e cheio de satisfação? Eliane, entre outros fatores, é porque antes do casamento não há cobranças, mas há entrega. Não há exigência, e sim o desafio de como agradar o outro. Infelizmente, muitos maridos, após alguns anos, passam a reivindicar que a esposa satisfaça suas exigências e seus direitos. O mesmo ocorre com muitas esposas. Amado ouvinte, precisamos ficar claros de que, na verdade, só conseguimos sentir satisfação quando somos libertos de nós mesmos, pois nosso ego é extremamente exigente. Por meio do casamento, obtemos completação e satisfação ao buscar cuidar das necessidades do nosso cônjuge e supri-las. O desafio que se estabelece, portanto, é este. O marido não deve buscar agradar a si mesmo, e sim a esposa. A esposa não deve buscar agradar a si mesma, e sim ao marido, como registra o livro de 1 Coríntios, no capítulo 7. E, igualmente, os dois devem buscar agradar ao Senhor. Certamente, essa não é uma tarefa tão fácil para os que foram treinados a pensar somente em si. É verdade, mas precisamos lembrar que se Cristo está em nós, a vida que Ele nos deu é capaz de cumprir isso em nós. O próprio Cristo, para nos atrair e ganhar, não agradou a si mesmo, conforme nos mostra o livro de Romanos. Antes, entregou-se totalmente por nós. Vimos hoje que em nosso relacionamento conjugal, quanto mais buscarmos agradar um ao outro e juntos agradarmos ao Senhor, estaremos preservando o nosso casamento e tornando-o um jardim de amores. Até o próximo O que Deus uniu. O jornal é um excelente instrumento de informação que traz notícias que acontecem no Brasil e no mundo. No entanto, as manchetes publicadas diariamente dão-nos a sensação de que estamos muito perto do fim. Para uma mudança na situação da humanidade, precisamos não só de informações, mas principalmente de palavras que transformem o ser humano. Por isso, em 1989, a editora Árvore da Vida lançou o jornal Árvore da Vida. A proposta é tornar a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Por meio de artigos variados, o jornal Árvore da Vida mostra que é possível ter uma vida cheia de segurança, alegria e também de esperança. Dezenas de cartas recebidas diariamente comprovam que o jornal Árvore da Vida, além de apresentar a Bíblia Sagrada de maneira simples e atraente, tem se tornado amigo e conselheiro de muitas pessoas. Hoje, o jornal Árvore da Vida tem uma tiragem de aproximadamente 100 mil exemplares, sendo publicado em português, espanhol e também em inglês. Milhares de assinantes no Brasil e no exterior encontram nele o alimento espiritual. Procure um representante na sua cidade e faça hoje mesmo a sua assinatura do jornal Árvore da Vida. Jornal Árvore da Vida. O sabor da leitura saudável. Espaço Jovem. Um momento de ser fortalecido com a palavra de Deus. No final de semana, Marcos, Jonatas e Raquel foram visitar o zoológico da cidade para conhecerem de perto algumas espécies de animais. Puxa, nunca tinha visto tantos animais ao vivo. Olha só o leão. Quão feroz e forte ele é. Ele devora sua presa em questão de minutos. Olha que serpente enorme. Tem uma aparência muito sagaz. Ui, deve ser muito perigosa. É mesmo. Elas são peçonhentas. Bom, pessoal, já são 11 horas e eu estou morrendo de fome. E vocês? Eu estava esperando alguém falar nesse assunto.
Meu estômago está roncando como aquele leão. Há um restaurante aqui pertinho. Vamos lá? Que animal mais impressionou vocês? Muitos me impressionaram. A criação é maravilhosa. Eu achei incrível o leão. E vocês? Achei demais a beleza do pavão e o terror do crocodilo. Eu me impressionei bastante com as cobras e sua aparência sagaz. Raquel, você brincaria com um leão desses que quer te devorar? Eu não. E você, Jonatas? Carregaria em suas mãos uma serpente venenosa? Ou nadaria naquela piscina cheia de crocodilos? Claro que não. Ih, que perguntas, Marcos. Parece brincadeira, mas é sério. É que eu estava vendo aqueles animais ferozes e lembrei-me que muitos jovens fazem exatamente isso, sem se dar conta do perigo que estão correndo. Como assim, Marcos? É que nós, jovens, somos conhecidos por nossa coragem e intrepidez. E não damos conta do perigo que corremos em muitas de nossas atitudes. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Isso quer dizer que a todo instante, o diabo, como leão que ruge, está procurando uma chance para acabar com nossa vida. Jonatas, imagine aquele leão fugindo do zoológico. Você sairia por aí tranquilamente? Claro que não. Eu fecharia portas e janelas e só sairia de casa com muito cuidado. Mas muitos jovens, por não conhecerem a palavra de Deus e não viverem por ela, terminam sendo presa fácil para o diabo e têm suas vidas devoradas. Isso é muito sério. Interessante que a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, nos mostra que Satanás é também uma serpente. Você trouxe sua Bíblia, Raquel? Sim, tá aqui na minha bolsa. Então vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, o diabo apareceu em forma de serpente, um disfarce, e enganou Eva. Hoje ele ainda se apresenta de muitas formas enganadoras, pois é muito inteligente e sagaz. Como é que ele aparece, Marcos? Bem, à luz da palavra de Deus, com toda certeza, não é como mostram os filmes de terror. Não é uma questão de ficarmos com medo dele. Filme de terror é um grande engano. É no nosso dia a dia que ele quer nos enganar. Seu alvo é nos afastar de Deus. Então, Marcos, o inimigo de Deus não é aquele bicho feio, vermelho, com chifres e um tridente na mão. Isso mesmo. Ele quer que tenhamos essa imagem ridícula dele. Só assim não conheceremos suas artimanhas. É verdade. E devemos perceber em que forma Satanás aparece hoje. Muitas vezes, ele está por trás daqueles conselhos da turma, incentivando as drogas, a prostituição, a rebeldia. Se entrarmos nessa, estaremos arruinando nossa vida. E ele está por trás também de coisas boas, como adorar a Deus segundo a maneira própria do homem e não a de Deus. Ou seja, sem tomar como base a pura palavra de Deus, a Bíblia. Realmente, o inimigo de Deus é muito sutil. Sim, a Bíblia diz que ele é o sedutor de todo mundo e que o mundo jaz, perece no maligno. No livro de Apocalipse, Satanás é simbolizado por um grande dragão vermelho e não mais por uma serpente, como no livro de Gênesis. Isso mostra que ao longo da história da humanidade, devido a alimentar-se do pó da terra, que representa o homem criado, mas que não vive em comunhão com Deus, a serpente cresceu e se tornou um grande dragão vermelho. Por que vermelho? Isso é uma figura, Raquel. O vermelho significa que ele tem derramado e bebido sangue de muitas pessoas, quer dizer, tem destruído muitas vidas. Mas não precisamos ficar com medo, basta sabermos o seguinte: tudo o que Satanás mais deseja é levar o homem cada vez mais para longe de Deus e de sua palavra. Assim, muitos já morreram sem conhecer Cristo, mas graças ao amor de Deus, nós conhecemos Cristo e podemos ajudar muitas pessoas e jovens a conhecê-lo também. Amém! Interessante que depois dessas palavras, ao invés de ter medo, sinto mais vontade de ler a Bíblia e valorizar mais a vida da igreja, onde posso ser mais sábio no meu viver diário, tendo um viver real, no Espírito. Amém! Aleluia! Graças ao Senhor, estamos protegidos, pois temos Cristo e estamos na vida da igreja. Não vejo a hora de chegar segunda-feira para falar tudo isso aos meus colegas no colégio.
E agora, no seu Espaço Jovem, dicas e estratégias de estudo. Olá, jovem! Gostou do Espaço Jovem de hoje? A palavra de Deus é demais, não é mesmo? É isso aí, Marcos. Somente a palavra de Deus pode nos tornar jovens equilibrados em tudo o que fazemos, inclusive nos estudos. É por isso que o Espaço Jovem traz até você, que está se preparando para o vestibular, dicas e estratégias de estudo. Os vestibulares são elaborados para selecionar os melhores candidatos. Portanto, se você quer ser aprovado, comece aprendendo a aprender. A dica de hoje é a seguinte: para passar num bom vestibular, a primeira regra é um ensino médio bem feito. Seja um bom aluno desde o primeiro ano. Se o seu colégio não é dos melhores, faça um cursinho, aproveitando bem cada aula e estudando bastante. E então, jovem, o que você está esperando? Boas Pérolas. Dicas de leitura saudável. No programa de hoje, traremos aos ouvintes uma carta escrita por John Nelson Darby, servo do Senhor que viveu entre 1800 e 1882, a um irmão que traduzira um livro seu,
e que no prefácio dessa tradução louvou sua piedade. São palavras de grande ajuda a todos aqueles que amam o Senhor, que precisam ser guardados de cair no orgulho instigado em nós pelo inimigo de Deus. Dizia a carta: Meu querido amigo e irmão em Cristo Jesus, tenho muito prazer em ver sua tradução. Reservo-me o prazer de lê-la ou tê-la lido para mim nos melhores momentos, nos quais o Senhor nos diz assim, como disse aos apóstolos: Vinde repousar um pouco à parte. Mas não posso abster-me de dizer-lhe, meu querido amigo, que o prazer que a aparência do seu trabalho me proporcionou foi um tanto abatido pela opinião favorável demais a meu respeito, expressada por você no prefácio. Antes de ler qualquer palavra na sua tradução, presenteei com uma cópia um amigo muito querido e sincero, que trouxe ao meu conhecimento as palavras que você disse em louvor da minha piedade no seu prefácio. A passagem produziu no meu amigo o mesmo efeito que em mim, quando a li. Espero, portanto, que você não leve a mal o que vou dizer-lhe a esse respeito, o que é fruto de uma experiência razoavelmente longa. O orgulho é o maior de todos os males que nos assediam. E de todos os nossos inimigos, é o mais demorado e difícil de morrer. Até os filhos do mundo são capazes de discernir isso. Madame Steele, no seu leito de morte, disse: Sabe qual é a última coisa a morrer no homem? É o amor próprio. Isso mesmo, o amor próprio. Deus odeia, acima de tudo, o orgulho, porque este dá ao homem o lugar que pertence a ele, Deus, que está exaltado sobre todas as coisas. O orgulho interrompe a comunhão com Deus e atrai seu castigo, pois Deus resiste aos soberbos. Ele destruirá o nome do soberbo, e é-nos dito que a arrogância do homem será abatida, e sua altivez será humilhada. Estou certo, portanto, de que você sentirá, meu querido amigo, que não se pode causar maior prejuízo a outra pessoa do que louvá-la e alimentar seu orgulho. O homem que lisonjeia seu próximo arma-lhe uma rede aos passos, e a língua falsa é a causa de ruína. Esteja certo ainda mais que nós somos muito míopes para sermos capazes de julgar o grau de piedade do nosso irmão. Não somos capazes de julgá-lo corretamente sem a balança do santuário, que está na mão daquele que sonda o coração. Portanto, não julgue antes do tempo, até que o Senhor venha e torne manifestos os conselhos do coração e renda a cada homem o seu louvor. Até então, não julguemos nossos irmãos, quer seja para o bem, quer para o mal, a não ser que com a moderação conveniente. E lembremo-nos de que o julgamento melhor e mais acurado é aquele que fazemos de nós próprios quando estimamos aos outros mais do que a nós mesmos. Continua John Nelson Darby em sua carta dizendo a seu amigo: Se lhe perguntasse como é que sabe que sou uma das pessoas mais avançadas na carreira cristã e um iminente servo de Deus, você sem dúvida se embaraçaria para responder. Talvez citasse minhas obras publicadas, mas você não sabe, meu querido amigo e irmão, você que pode pregar um sermão edificante da mesma maneira que eu, que os olhos enxergam além de onde podem ir os pés? E que, infelizmente, nem sempre somos, em todas as coisas, o que são os nossos sermões. E temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós? Não lhe direi a opinião que tenho de mim mesmo, pois assim agindo, provavelmente, estarei buscando minha própria glória. E enquanto busco minha própria glória, posso parecer humilde, o que não sou. Prefiro dizer-lhe que o nosso Mestre pensa de mim. Ele que sonda o coração e fala a verdade, que é o Amém, a testemunha fiel, e que tem sempre falado no meu mais interior, e eu agradeço a ele por isso, mas creia-me, ele nunca me disse que eu sou um cristão eminente e avançado nos caminhos da piedade. Ao contrário, ele me diz muito claramente
que se eu conhecesse o meu lugar, descobriria que sou o principal dos pecadores e o menor de todos os santos. Certamente, meu querido amigo, devo tomar o julgamento dele em vez do seu. O cristão mais eminente é aquele do qual ninguém jamais ouviu falar. Um pobre obreiro ou servo para quem Cristo é tudo e que tudo faz buscando tão somente o seu olhar. Apenas ele é digno de ser louvado, reverenciado e adorado. Sua bondade jamais é suficientemente celebrada. O cântico dos bem-aventurados em Apocalipse 5 não louva a ninguém mais, a não ser aquele que os redimiu com seu próprio sangue. Ali não há nenhuma palavra para que os classifique em eminentes ou não eminentes. Todas as diferenças estão perdidas no título comum, os redimidos, que é a alegria e glória de todo o corpo. Esforcemo-nos por trazer os nossos corações em uníssono com aquele cântico, no qual todos esperamos que as nossas vozes débeis estejam um dia mescladas. Isto será a nossa glória, mesmo aqui embaixo, e contribuirá para a glória de Deus, que é ofendido pelo louvor que os cristãos tão frequentemente outorgam uns aos outros. Não podemos ter duas bocas, uma para louvar a Deus e outra para o louvor do homem. Que nós então façamos como fazem os serafins, que com duas asas cobrem os pés, como se para esconder seus passos de si próprios, e com as duas restantes voam para executar a vontade do Senhor enquanto gritam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Desculpe estas poucas linhas de exortação cristã que, estou certo, mais cedo ou mais tarde, tornar-se-ão úteis a você, por tornarem-se parte da sua própria experiência. Lembre-se de mim nas suas orações, assim como eu oro para que a bênção do Senhor possa estar sobre vocês e seus labores. Se alguma vez imprimir outra edição, como espero que o faça, apague por favor as duas passagens às quais chamei sua atenção e me chame simplesmente de um irmão e ministro do Senhor. Isto é honra suficiente e não necessita de nenhum acréscimo. Como sugestão para a aplicação destas palavras, recomendamos aos amados ouvintes a leitura do Alimento Diário de Filipenses, produzido pela editora Árvore da Vida, e com mais de 30 mil pessoas desfrutando em toda a América do Sul. Na página 119, segundo volume, semana 6, diz o seguinte: A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso ego sempre quer elevar-se, mas Cristo esvaziou e assumiu a forma de servo. Isto realmente é ser humilde. Gostaríamos de finalizar rogando por vossas orações em favor de toda a equipe do programa Rios de Água Viva, pois nada somos, nada temos, nada podemos e nós dependemos totalmente de Deus. Estamos apresentando Rios de Água Viva, a vida chegando até você. Junto às águas de descanso. Em meio a uma guerra, um soldado perdeu-se de seu pelotão durante a noite. Pensou em gritar por seus companheiros, mas temeu ser encontrado pelo exército inimigo. Então,
invadido pelo medo de ser morto, ocultou-se em uma grande árvore e esperou que a longa noite passasse. Tão logo o dia clareou, saiu vagarosamente de seu esconderijo, pronto para sair em busca de seu pelotão. Para sua surpresa, avistou-os pouco mais de 300 metros dali, lugar onde haviam ficado ao perceberem que se havia perdido. Quanta agonia desnecessária! Muitos cristãos, por várias razões, por vezes, perdem-se de Deus, afastando-se da comunhão com Ele. Por não reconhecerem o grande amor de Deus, passam muito tempo sofrendo a separação, protegendo-se como podem de todos os inimigos. Isso é perda de tempo e sofrimento vão. Deus nos chama para voltarmos-nos a Ele agora mesmo, não importando quão escura e solitária seja a noite da nossa situação. Ele está paciente e amorosamente esperando-nos, muito mais próximo do que imaginamos, como mostra o livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Texto extraído do jornal Árvore da Vida, número 34. Acabamos de apresentar Rios de Água Viva, a vida chegando até você.